LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, no contexto de uso do Moodle, regulamenta a coleta e o processamento de dados pessoais armazenados na plataforma. A lei foca na proteção de dados pessoais, que é toda informação que permite a identificação de um indivíduo, como nome, RG, CPF, foto, entre outros. Este indivíduo, por sua vez, é chamado de titular dos dados pessoais, pois é o dono dos dados que podem o identificar. No Moodle, os titulares dos dados pessoais são os usuários cadastrados na plataforma, sejam estudantes, professores ou administradores. Os dados pessoais mais comuns usados no Moodle são nome, foto e e-mail. Mas também há casos em que o CPF, ou o número de matrícula do indivíduo na organização, são os dados pessoais usados para identificar o usuário. Mediante o uso de dados pessoais dos usuários, a questão é: como usar o Moodle em conformidade com a LGPD? Nós da G Farias, como responsáveis pela infraestrutura que hospeda o Moodle, somos agentes operadores dos dados pessoais, pois temos como proceder para implementar a política de tratamento de dados pessoais definida pelo nosso cliente. Porém, o nosso cliente, além de ser o agente controlador, também é um agente operador dos dados pessoais utilizados pelo Moodle, pois o cliente tem acesso administrativo à plataforma e, portanto, pode manipular os dados pessoais dos usuários de forma autônoma, sem a ajuda ou sequer conhecimento da G Farias. Ter um número reduzido de administradores Moodle, proibir compartilhamento de senhas, restringir acesso a cópias de segurança do Moodle guardadas localmente, não permitir acesso administrativo de terceiros ao Moodle ou ao painel de gerenciamento da hospedagem, proibir a gravação de senhas em computadores usados pelos colaboradores da organização, são apenas algumas ações básicas focadas em segurança da informação que precisam ser implementadas pelo cliente em sua organização. Além das questões relacionadas com segurança da informação, a conformidade com a LGPD também exige uma clara política de tratamento de dados pessoais. Isso implica que o cliente que contrata nossos serviços precisa definir aspectos críticos para a proteção de dados pessoais dos usuários que serão cadastrados no Moodle. Várias questões precisam ser respondidas na definição desta política de tratamento de dados pessoais da organização. Vejamos algumas delas. Quais são os dados pessoais a serem utilizados no Moodle? Qual a finalidade de uso de tais dados? O Moodle vai permitir autocadastramento? Se sim, como lidar com o cadastro de menores de idade? Quem vai ter acesso aos dados pessoais de todos os usuários? A organização do cliente fará o compartilhamento de tais dados com terceiros? Se sim, com que objetivo? Como o usuário cadastrado no Moodle terá acesso aos seus dados pessoais armazenados na plataforma? Quem fará o atendimento das solicitações de usuários envolvendo dados pessoais? Será permitido que o usuário delete seu cadastro no Moodle? Se não, qual a justificativa plausível para tal? Os dados pessoais do usuário serão mantidos arquivados mesmo após o usuário deixar de usar o Moodle? Se sim, sob que justificativa? Como a política de tratamento de dados pessoais será comunicada ao usuário titular de seus dados? Apesar de tantas perguntas, é importante citar que o Moodle tem todas as ferramentas para implementar a política de tratamento de dados pessoais no contexto da educação digital. A plataforma permite a escolha de um encarregado de dados pessoais, previsto na LGPD, como responsável por lidar com questões relacionadas ao tema. Também possui ferramentas para processamento de solicitações de usuários relacionadas com consulta e deleção de dados pessoais, tendo um painel exclusivo para tratar de tais procedimentos, cuja manipulação é abordada em nosso curso Moodle para administradores. Também convém mencionar que estar em conformidade com a LGPD, em um cenário educacional, pode envolver outros sistemas, caso também sejam usados pela organização do cliente para tratar dados pessoais.
Desde o arquivamento de dados pessoais em papel guardado em pastas de um móvel classificador, até o uso de sofisticados sistemas de gestão corporativa ou educacional, integrados ou não ao Moodle, também requerem a observância da LGPD. Porém, como não queremos estender mais esse vídeo, para obter maiores informações sobre esse tema, acesse gfarias.com/lgpd.